Seu Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez me chego diante de Ti para colocar, Senhor, mais esse trabalho que vou realizar agora, que eu sei que da minha parte eu não consigo ser perfeito, mas tudo que Tu coloca a mão sai perfeito. Então te peço para colocar a mão neste trabalho, neste pequeno estudo. Vamos falar sobre a luz nesta manhã e te pedimos, Senhor, que Tu possa estar nos auxiliando para realizar esse trabalho a bem do benefício do reino dos céus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu sei que alguém é amigo, então neste eu posso confiar, porque o verdadeiro amigo, ele não deseja te contrariar. Enquanto tu tiveres, está lutando, prontamente ele vem ajudar. Não deseja em te ver sofrendo, ele faz tudo para te alegrar. Para encontrar um amigo é difícil para achar, e quem encontra este amigo em um cofre deve guardar, e este cofre é o coração, para bem perto deve estar. Com todo o amor divino, com este amigo deve consertar. Com todo o amor divino, com este amigo deve conservar. Eu encontrei este verdadeiro amigo. Eu tenho prazer em te falar. O nome dele é Jesus Cristo. Tudo fez para me salvar. Toda a minha dívida ele fez questão em pagar. Ainda preparou uma cidade linda, para onde ele vai me levar.
Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos estar abrindo Gênesis 1. Que disse: E disse Deus, haja luz e houve luz. Então vamos estar falando em cima deste assunto. Gênesis 1, 3, que diz o seguinte: E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era... E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre trevas e a luz. Então, nós vamos falar hoje a respeito da luz, da criação da luz. E nós encontramos algo de muito interessante aqui, porque quando nós deparamos com esse texto, o que vem na nossa mente como seres humanos? Que esta luz que Deus, lá no princípio, cria, seria a luz do sol. Mas tem um detalhe interessante, que o sol e a lua e as estrelas, ela só foi criada no quarto dia. E aqui nós vemos, quando Deus disse, haja luz, foi... Que luz era esta? Então, uma pergunta que só a própria palavra de Deus nos responde. Por que nós falamos que não é o sol, o brilho do sol, o brilho da lua, das estrelas, e nem de uma luz elétrica, nem de uma lamparina ou um lampião, quer que seja? Porque esta luz, quando ele diz que haja luz, essa luz não se apaga. Nós temos texto na palavra que ela não se apaga nem de dia nem de noite. E a luz do sol, basta passar uma nuvem sobre ela que ela vai apagar. A lua, da mesma forma, uma lâmpada elétrica, basta dar um curto-circuito que ela vai apagar. Uma lamparina de querosene passa um vento, também apaga. Mas esta luz que foi criada no primeiro dia, haja luz, esta não consegue ninguém apagar. E, portanto, Deus viu que esta luz era boa. E no verso 14 a 18 do Gênesis, então ali nós presenciamos a criação do sol, da lua, estrelas, que era para fazer separação entre dia e noite, a lua para alumiar durante a noite e a luz do sol durante o dia. Então nós aqui já claramente já vemos que esta luz criada no versículo 3 de capítulo 1 de Gênesis não era luz artificial. Aí alguém poderia perguntar, mas que luz seria esta? Vamos para começarmos a entender, vamos para Mateus 5,14, que nos dá ali a Bíblia nos mostra algo de muito interessante. 5,14, a Bíblia
mostra os discípulos como o sol e luz do mundo. O próprio Jesus ensinando. Mas como pode acontecer isto? Quando nós estamos apenas o homem carnal, apenas, sem ser espiritual, nós não conseguimos ser luz para ninguém. Porque vamos estar cima da nossa razão, vivendo os nossos próprios conceitos. Mas quando temos o Espírito Santo nas nossas vidas, a luz do Espírito Santo resplandece em nossas vidas. E quando Jesus ele fala para os discípulos, portanto, quando ele termina ali a sua tarefa de implantar a graça na terra, que é esta salvação que hoje nós conhecemos, o próprio Jesus dá um conselho aos discípulos para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E até ali eles eram covardes, eles negavam Jesus. Pedro é um exemplo disto. E depois que ele obedece à palavra de Cristo, que fica em Jerusalém, e foram selados com o Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo, ele nunca mais negou a eficácia de Cristo na sua vida e passou mais não temer a morte. E Mateus 6:22 fala o corpo cheio do Espírito Santo, ele é como uma luz para alumiar nas trevas. Então, aqui já mostra claramente que esta luz é o próprio Deus quando ele está sobre as nossas vidas. E por que eu digo isto? Eu me lembro que o ano passado, fazendo uma oração, perguntando a Deus como eu estava a minha vida, como eu estava diante dele, e naquela visão, naquele momento de oração, eu fui levado à beira de um rio muito largo, águas muito limpas e tranquilas, e quando eu chego na beirada daquele rio, eu era posto ali nessa visão, eu parava diante daquelas águas e de mim saía eu mesmo numa versão mais nova, assim, de aparência de uns 30 anos. E fui entrando naquelas águas e quando eu chego com a água na altura do pescoço, eu recebo vestes brancas. E quando eu recebi aquelas vestes brancas, uma luz muito extensa começou a brilhar sobre mim, que eu mesmo não podia me ver mais dentro daquela luz, que aquele branco de que eu era vestido se misturava com aquela luz intensa, e dali por diante eu não conseguia mais me ver, porque eu era coberto com aquela luz que não era luz de sol, não era luz de lua, não era luz elétrica, não era luz de uma lanterna, era algo celestial. Então, quando Deus, lá no Gênesis, versículo 3 do capítulo 1, diz que haja luz, é Ele mesmo se apresentando que Ele é. E aonde Ele está, as trevas fogem dele. E se nós começarmos a aprofundar em todos os versículos dizendo sobre a luz dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que no final, quando ele assumiu o reino eterno, o sol não vai na cidade santa, então não vai ter necessidade mais de luz de sol,
de luz artificial nenhuma, porque ele será a nossa própria luz. Lucas 16, verso 8, ele mesmo ensinando, fala dos filhos da luz. Filho de Deus, quando nós nos transformamos em filhos de Deus, que antes nós somos apenas criaturas de Deus, mas quando se tornarmos filhos de Deus, nós somos estes filhos da luz. Então, Lucas 16, versículo 8, nos dá esta informação. João 1,4. A vida é luz dos homens. Então, isto que nós temos hoje como vida, que conseguimos ter discernimento e tantas coisas, tem toda a influência desta luz. É a luz, João 1,4. E João 1,9 fala da luz verdadeira, ele é a luz verdadeira. E João 3,19, quem não conhece ou troca a verdade por mentira ou a vida por condenação, então, quando o homem sai da verdadeira luz e vai começar a caminhar nas trevas, que é sem a direção do Espírito Santo. E ainda João 3, verso 21, quem pratica é esta luz que é a prática de toda a salvação. E João 8, Jesus se identifica como a luz do mundo. Ele mesmo fala que ele é a luz do mundo. E ainda João 12:46, ele repete de novo que eu sou a luz do mundo. Então, só para nós identificarmos que aquela luz que foi criada lá no Éden, lá no início da criação, não foi nem no Éden, foi no início da criação, que está Gênesis 1, verso 3, onde disse Deus, haja luz e houve luz. E no verso 4, e viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Por quê? Porque onde está a presença de Deus, trevas foge da presença da luz. E para encerrarmos este pequeno vídeo, essa pequena esclarecimento, nós temos assunto aqui para falar horas e horas em cima deste assunto, mas Apocalipse 22, 5, ali mostra claramente aquilo que falei lá no início desta conversa. E ali não haverá mais noite. E não necessita de lâmpada, nem luz de sol, para que o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo e sempre. Então, só para confirmar, aonde que esta luz que foi criada no Gênesis 1:3, esse Gênesis 1:3, era ele próprio que estava se mostrando que ele é a verdadeira luz. Então, Apocalipse 22, 5 esclarece claramente que na eternidade não vai necessitar de sol, não vai necessitar de luz elétrica, não vai necessitar de luz nenhuma. Igualmente aquela luz da visão que o ano passado, que eu tive o grande prazer de ver
no momento de oração, quando perguntava a Deus como ele estava me vendo diante dele, e sei que foi nesta simples visão me esclareceu várias e várias coisas. Fugindo um pouco deste assunto da luz, eu pude entender que quando de mim saía uma versão mais nova, na eternidade nós vamos ser renovados de uma maneira que o homem não consegue entender. E ali, quando estivermos lá na Cidade Santa, participando daquele coral com os anjos, na presença e louvando o nome de Deus, então é isso que está aqui. E ali não haverá mais noite. E não necessita de lâmpadas nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinará para todo e sempre. Então, na eternidade, não vai ser mais como nós conhecemos aqui nesse sistema. Esse sistema que tudo é transitório. Lá é a eternidade, é onde vamos estar de uma maneira constante na presença do nosso Deus. E ali nós já conhecemos um pouco, de acordo com a palavra, que não vai haver planto, não vai haver enfermidades nenhuma, vai ser uma alegria, louvor constante diante do nosso Criador. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e entregamos. Estamos fazendo questão de não fazer vídeos muito longos para não ficar enfadonho, com pequenos esclarecimentos como este, como a luz que foi criada ali no início. Não é a luz do sol, não é a luz das estrelas, não é da lua e nem luz elétrica. É a própria presença do nosso Deus vivo, no nome de Jesus. Amém.